Imagine um agricultor no sudeste da Turquia passando o arado por uma colina comum, desviando de pedras que pareciam só atrapalhar a lavoura. Agora imagine que essas pedras eram o topo de pilares de quase 12.000 anos, esculpidos antes da cerâmica, antes de Stonehenge, antes das pirâmides. Hoje, nós vamos seguir a trilha real de Göbekli Tepe, o lugar registrado, ignorado, riscado pelo arado e, por pouco, perdido para sempre. Göbekli Tepe fica nas montanhas Germus, perto de Anlurfa, na atual Turquia. O nome, em turco, costuma ser traduzido como Colina Barriguda, uma elevação arredondada que se destaca no Planalto. Para quem passava ali durante décadas, era um terreno agrícola pedregoso, com fragmentos de sílices e blocos calcários. Para a arqueologia, depois de 1994, virou uma janela para o começo das sociedades complexas. A história começa muito antes da redescoberta. Entre cerca de 9.600 e 8.200 antes da Era Comum, grupos de caçadores-coletores ergueram ali recintos redondos, ovais e retangulares. Eles talharam pilares em forma de T, alguns com até cerca de 5,5 metros, decorados com raposas, serpentes, aves, javalis e formas humanas sugeridas por braços, cintos e tangas. Era arquitetura monumental antes da vida urbana como a imaginamos. O detalhe que muda tudo é este: Göbekli Tepe pertence ao Neolítico pré-cerâmico, uma fase em que a cerâmica ainda não dominava o cotidiano daquela região. A paisagem ao redor guardava cereais selvagens, animais de caça e comunidades em transição. Durante muito tempo, aprendemos que primeiro viriam a agricultura, as aldeias e o excedente, só depois, templos e monumentos. Göbekli Tepe embaralhou essa ordem confortável. Mas, por milênios, ninguém viu esses pilares como monumentos. As construções foram sendo cobertas por sedimentos e entulho antigo, talvez de forma deliberada em fases sucessivas de uso e abandono. O santuário virou colina. E a colina virou campo. A memória desapareceu tão completamente que os blocos esculpidos, quando apareciam na superfície, podiam ser confundidos com pedras de sepultura ou restos sem importância. O primeiro registro acadêmico veio nos anos 1960, durante o projeto conjunto das universidades de Istambul e Chicago para pesquisar a pré-história do sudeste da Anatólia. O arqueólogo Peter Benedict descreveu o sítio em 1963, depois publicado no volume Prehistorische Research Southeastern Anatolia, organizado por Alex Sambel e Robert Braidwood em 1980. No catálogo, Göbekli Tepe aparecia como V52-1. Era uma pista, mas ainda não uma revelação. Benedict notou algo importante: sílices em quantidade, pedaços de obsidiana, cacos de cerâmica pouco classificáveis e uma crista de calcário sem água por perto. Ele também observou pequenos cemitérios no topo. O problema foi a interpretação: as grandes pedras quebradas pareciam lápides medievais ou modernas. Assim, um dos sítios mais extraordinários do mundo entrou na literatura científica como uma anotação periférica, quase um rodapé de campo. É aqui que a reportagem encontra sua ironia mais dura. Göbekli Tepe não ficou perdido porque estava escondido numa caverna inalcançável. Ele estava exposto, cultivado, atravessado por olhares que não tinham ainda a pergunta certa. Agricultores removiam pedras dos campos e empilhavam muros de limpeza agrícola. Alguns pilares, próximos da superfície, mais tarde apareceriam com marcas compatíveis com arados. Durante aproximadamente 3 décadas, de 1963 a 1994, a colina ficou nesse limbo, registrada, mas não compreendida. Não há necessidade de imaginar uma destruição cinematográfica, o risco real era mais silencioso. Cada temporada agrícola podia quebrar, deslocar ou riscar aquilo que estava logo abaixo da terra. Às vezes, a ameaça ao passado não vem de explosões, mas de uma rotina normal, repetida por quem não sabe o que pisa. Para entender por que Klaus Schmidt enxergou o que outros não viram, precisamos ir a outro sítio, Neval Sori. Nos anos 1980 e começo dos 1990, escavações ali revelaram arquitetura neolítica, esculturas e pilares em T. Depois, a área foi inundada pela barragem de Ataturk. Schmidt participou desse universo de pesquisa e aprendeu a reconhecer uma linguagem de pedra que ainda parecia improvável para muitos arqueólogos.
Em 1994, Schmidt fazia um levantamento de sítios neolíticos na região de Urfa. Ele leu a antiga menção ao Monte Pedregoso no relatório de Benedito e decidiu visitar o lugar. Com ele estavam colaboradores como Memen Akman e Mustafa Morshi, ligados à nova etapa de reconhecimento. A visita não começou com holofotes. Começou com uma caminhada por terreno difícil, pedras espalhadas e dúvidas sobre valer a pena subir. Schmidt contaria depois essa redescoberta em seu livro Göbekli Tepe, a Stone Age Sanctuary in Southeastern Anatolia, publicado originalmente em alemão em 2006. Ali, ele descreve o momento em que as supostas lápides deixaram de parecer medievais. Para quem vinha de Neval Sori, aqueles fragmentos tinham outra gramática. Eram peças de pilares em T, trabalhadas por mãos neolíticas, não pedras funerárias recentes. No ano seguinte, em 1995, começaram as escavações sistemáticas, em cooperação com o Museu de Anlurfa e o Instituto Arqueológico Alemão. O que apareceu confirmou a intuição: pilares monumentais, recintos circulares, relevos de animais e pisos cuidadosamente preparados. Não era um cemitério medieval comum. Era um conjunto neolítico de escala inesperada, preservado porque esteve enterrado e ameaçado justamente por estar tão perto da superfície. Os recintos mais famosos receberam letras, como A, B, C e D neles. Os pilares periféricos olham para o centro, onde geralmente há um par de pilares maiores. Em alguns, animais parecem avançar pela pedra, raposas alongadas, serpentes ondulantes, escorpiões, aves e javalis. Não são enfeites aleatórios, são sinais de um mundo simbólico complexo, criado por comunidades que ainda não dependiam plenamente da agricultura doméstica. A interpretação de Schmidt foi ousada. Ele defendeu que Göbekli Tepe era principalmente um santuário, um centro ritual de reunião para grupos de caçadores-coletores. A frase associada a ele, primeiro veio o templo, depois a cidade, resume essa provocação. A ideia não significa que todos concordem em cada detalhe. Pesquisas recentes apontam um quadro mais complexo, com estruturas não monumentais e possíveis atividades domésticas próximas. A ciência avançou justamente porque a hipótese pôde ser discutida. Pesquisadores como I.B. Bunning questionaram a separação rígida entre templo e casa, lembrando que, em sociedades antigas, o sagrado e o cotidiano podiam ocupar o mesmo espaço. O Instituto Arqueológico Alemão também passou a apresentar Göbekli Tepe dentro de um contexto mais amplo. A reportagem honesta não transforma debate em fraqueza, debate é o motor da arqueologia. O que permanece sólido é a antiguidade e a escala. A Unesco descreve Göbekli Tepe como um conjunto de estruturas megalíticas erguidas por caçadores-coletores no Neolítico pré-cerâmico, entre cerca de 9.600 e 8.200 antes da Era Comum. Os pilares em T, talhados no calcário local, revelam técnica, planejamento e uma rede social capaz de mobilizar trabalho coletivo. Isso já basta para mudar o mapa da origem da civilização. Outra peça essencial é a paisagem. Göbekli Tepe fica em uma elevação dominante, com vistas para planícies e bacias ao redor. Hoje, a região parece árida em muitos pontos, mas no início do Holoceno havia recursos diferentes: cereais selvagens, caça e corredores ecológicos. O sítio não precisa ser imaginado como cidade, pode ter sido um ponto de encontro, memória e ritual em uma região cheia de caminhos humanos. As fontes que trouxeram essa história até nós formam uma corrente. Primeiro, a pesquisa de campo Istambul-Chicago, publicada por Sambel e Braidwood, com o relatório de Peter Benedict. Depois, os artigos preliminares de Schmidt, como o relatório das escavações de 1995 a 1999. Em seguida, livros, estudos comparativos, datações, levantamentos geofísicos e o reconhecimento da Unesco em 2018. Göbekli Tepe não apareceu de uma vez, foi sendo lido camada por camada. E há um personagem coletivo que raramente recebe nome: os moradores locais. Eles conheciam a colina, trabalhavam a terra e viam pedras emergirem do solo. Algumas narrativas populares falam de um camponês encontrando uma pedra estranha e levando a descoberta adiante, outras versões enfatizam a leitura de Schmidt do relatório antigo. O ponto seguro é este: sem o convívio local com a paisagem, e sem pesquisa científica, o reconhecimento não teria acontecido.
A quase destruição por arado ensina algo desconfortável. Nem todo o patrimônio está protegido por museus, cercas ou placas. Às vezes, ele está sob uma camada fina de terra, no caminho de uma enxada, de uma estrada, de uma obra ou de uma interpretação apressada. Göbekli Tepe sobreviveu porque a agricultura ali não foi profundamente mecanizada por muito tempo, e porque alguém voltou ao registro antigo com olhos treinados. A revelação, então, não é apenas que Göbekli Tepe era antigo. A revelação é que ele nunca esteve completamente desaparecido. Ele foi visto em 1963, arquivado, confundido, cultivado e quase reduzido em entulho agrícola antes de ser reconhecido em 1994. O mesmo lugar que parecia um amontoado de pedras revelou pilares planejados, arte simbólica e uma pergunta enorme: e se a necessidade de reunir pessoas veio antes da aldeia permanente? Göbekli Tepe nos deixa um ensinamento simples e profundo. Civilizações não nascem só de ferramentas, plantações e muros, nascem também de símbolos compartilhados, encontros e memória. O celeiro de pedra ignorado por 30 anos mostra que o passado pode estar diante de nós, esperando a pergunta certa. Se esta investigação abriu uma nova janela para você, inscreva-se no Civilizações Perdidas e siga comigo, porque a próxima descoberta pode estar sob nossos pés. Há um detalhe importante nessa origem: o reconhecimento não aconteceu por acaso isolado. Klaus Schmidt já conhecia Neval Sori, outro sítio da região com pilares em T esculturas pré-históricas, hoje submerso pela represa de Ataturk. Quando caminhou por Göbekli Tepe, aquelas lascas de sílex, pedras talhadas e fragmentos calcários não pareciam ruído agrícola, pareciam parentes de uma tradição monumental mais antiga do que se imaginava. As escavações iniciadas em 1995, numa parceria entre o Museu de Hannover e o Instituto Arqueológico Alemão, começaram a transformar suspeita em evidência. Datações por radiocarbono apontaram ocupações do Neolítico pré-cerâmico, cerca de 9.600 a 8.200 a.C., antes da cerâmica e antes das grandes cidades. Ossos de animais selvagens, ferramentas de pedra e toneladas de entulho ritual mostraram um mundo de caçadores-coletores capaz de organizar trabalho, alimento e memória coletiva. Hoje, Göbekli Tepe é patrimônio mundial da Unesco, mas sua maior lição continua inquietante. A arqueologia não encontra apenas coisas antigas, encontra perguntas que nós ainda não sabíamos fazer. Um monte cultivado virou chave para repensar religião, trabalho e comunidade no nascimento do Neolítico. Se você quer seguir escavando comigo essas civilizações perdidas, inscreva-se no canal, ative o sino e comente: que outro lugar ignorado pode estar escondendo uma revolução da história?